Meus amados irmãos, para a nossa edificação nesse momento, eu quero lhe convidar a ler uma genealogia que está em primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso de número 20. O livro das Crônicas é um livro que traz várias genealogias e geralmente nas genealogias é tanto nome que aparece que a gente fica, para que tanto nome, né? O que eu vou ler aqui, o que eu vou tirar de lição? Então hoje eu quero tirar lições das genealogias, especialmente a genealogia de Efraim. O livro de Crônicas, ele tem como objetivo maior mostrar como o serviço de culto foi restabelecido depois que o povo regressou do cativeiro da Babilônia. E aí nós temos várias genealogias, dando destaque especialmente à geração de Levi, porque deles virão todos os sacerdotes para o serviço do templo, e também a tribo de Judá, de onde virá o Messias, tão esperado em todo o Antigo Testamento. Mas nós temos outras genealogias também, embora essas duas sejam as mais detalhadas. É interessante que essa genealogia que nós vamos ler agora, de 1 Crônicas capítulo 7, ela foge um pouco ao padrão, porque ela não apenas narra os descendentes, mas ela cita alguma coisa que aconteceu com eles, especialmente dos descendentes de José, depois que todo o Egito havia sido destruído, depois daquela grande seca. Nós temos José como um homem muito importante naquele lugar, ele teve seus filhos, suas gerações. Então nós estamos aqui nas gerações exatamente de José, quando faz referência a Efraim, um de seus filhos, um de seus dois filhos, Manassés e Efraim, que Jacó tomou-os como seus filhos e lhes deu a sua bênção antes de sua morte. Então acompanhe, por favor, se você está com sua Bíblia, acompanhe comigo, se não, preste atenção ao que diz a Escritura Sagrada. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 20, diz assim: Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E ainda Ézer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois, coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a de baixo e a de cima, como também a Uzen-Será. O filho de Berias foi Refá, de quem foi filho Resef, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e habitação deles foram Belém e suas aldeias, ao oriente de Naarã, e ao ocidente, Gezer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aiá e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Meguido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Amém. Eu quero destacar essa expressão que está bem destacada mesmo nesse texto. Você pode perceber, no meio de vários nomes, de vários lugares, descendências, tem uma referência lá: as coisas iam mal na sua casa. No meio da descendência de Efraim, as coisas vão mal na sua casa. E eu quero pegar essa expressão antes de prosseguir e perguntar para você, como é que vão as coisas na sua casa? As coisas vão bem em seu lar? Ou você vai dizer, pastor, está parecido mais com a família de Efraim. As coisas não vão bem em minha casa, as coisas vão mal em minha casa. Literalmente, o texto pode ser traduzido como assim, porque em desgraça, em coisa má, tornou-se a casa de Efraim. A casa de Efraim caiu em desgraça. Essa é a ideia. Só que esse foi o nome que foi dado ao filho de Efraim. A situação estava tão difícil,
estava tão complicada, a crise instalada foi tão pesada, que quando ele teve um filho, que nome que nós vamos botar nesse filho? Desgraça, ruína, destruição. Imagine que miséria, né? Como é que é o nome desse menino? Berias. Berias, que significa, porque em coisa má, em desgraça, se tornou a casa de Efraim. Que situação complicada. Como era costume dos judeus, eles colocavam o nome dos seus filhos de acordo com o momento que eles estavam vivendo. Então nós temos Berias agora. A realidade daquela família é: as coisas vão mal, as coisas estão numa situação complicada. Desgraça veio sobre o nosso lar. Eu não desejo isso para ninguém, mas é bem possível que você diga: pastor, é assim que eu estou vivendo nesse exato momento. A minha família está em desgraça. Por quê? Por causa do desemprego. Minha família está em desgraça. Por quê? Porque estão pensando em separação. A mulher já saiu de casa, o marido já está vivendo com outra. Como é que estão as coisas em seu lar? Talvez você diga: olha, lá em casa nós caímos em desgraça, porque morreu uma pessoa agora por causa, um familiar nosso morreu agora infectado por causa da Covid-19. Outro morreu porque foi assassinado. Morreu alguém. Ou seja, de fato, é um cenário triste. Como pastor, como capelão, muitas vezes tenho que fazer ofícios fúnebres e estar ali, naquele momento, vendo toda a família enlutada, sofrendo, desespero, tomando conta de suas vidas. Que cenário triste! Como é que está a sua casa? Talvez você diga: pastor, não está tão ruim assim. Graças a Deus ninguém morreu. Mas está difícil. Não há diálogo, não há comunhão, não há amizade. Como é que estão as coisas na sua casa? Talvez você diga: olha, pastor, nosso problema hoje, a gente até conversa, mas nós estamos brigando muito, porque está faltando as coisas em casa, um já foi desempregado, a família é grande, e como é que nós vamos manter essa família nessa época? Então, eu não sei como é que você está vivendo, mas eu sei que muitas famílias estão vivendo como essa família de Efraim, e podendo dizer: olha, as coisas vão mal na minha casa. Se essa é a sua realidade, o que nós podemos aprender? O que a gente pode fazer? A gente vai só chorar junto? Você está em desgraça, o outro está em desgraça, junta todo mundo e chora? Ou nós vamos encontrar alguma resposta, alguma direção, alguma orientação? Você não está assistindo isso aqui agora à toa, você não está nos acompanhando aleatoriamente. Deus quis que você ouvisse isso. Quando as coisas vão mal dentro de casa, existem coisas que Deus quer fazer, que Deus pode fazer, e você precisa atentar para essas verdades que estão sendo anunciadas nesse texto aqui agora. A primeira coisa que eu queria lembrar para vocês, que quando as coisas vão mal dentro de casa, é porque tem pecado, tem coisa errada acontecendo. As coisas não ficam mal de uma hora para outra. Tudo que desmorona, desmorona por consequência do pecado. Há alguma coisa errada. E não adianta a gente viver só de saudosismo, de momentos felizes que já tivemos. Tem coisa errada no meio, e essas coisas erradas é que vão trazendo mais e mais ruína. Você vê que no caso aqui, especificamente, por que é que a casa de Efraim caiu em desgraça? O texto diz: porque houve morte na família. A morte de 2 filhos. Nós temos aqui a primeira referência, a Sutela, mas também, e aí fala de sua descendência, porque ele continuou, mas fala de outros 2 filhos que Efraim teve, mas esses não prosseguiram, porque foram mortos. Quem eram eles? Ézer e Eleada. O que aconteceu com esses 2 filhos de Efraim? O texto diz que eles foram mortos pelos homens de Gate, aquela região que depois você vai ter o grande desenvolvimento da nação dos filisteus. Então é naquela região que os homens mataram, os homens naturais de Gate, feriram, mataram Ézer e Eleade. Só essa notícia já é desesperadora. Imagine você estar em casa, a mãe fazendo a comida, ali preparando, os meninos estão para chegar, daqui a pouco vem alguém só com a notícia: olha, desculpa, eu preciso lhe dizer uma coisa muito triste. Eu falei: o que foi, menino? Tu está branco, o que aconteceu? E a pessoa diz: olha, teus filhos Ézer e Eleade morreram. Meu Deus, essa é a pior notícia que alguém pode receber, aquela notícia que arranca o chão da pessoa. Muitas pessoas literalmente caem no chão porque não se aguentam.
Imagina, tudo que você estava fazendo, você esquece agora com a triste notícia dessa. O que aconteceu? Mas como assim? Foi verdade, os dois morreram. E aí agora que, num primeiro momento, vem aquele desespero, aí você vai tentando entender o que aconteceu. E aí as pessoas ficam sem querer te contar direito o que aconteceu, para você não sofrer mais. Que situação complicada. Só que não apenas era uma tragédia de ter morrido entes queridos, porque só isso aqui já é um que morresse, já ia ser sofrimento. Agora imagina o texto dizer que foram dois. Agora as coisas vão ficando pior quando você vai investigando para tentar entender o que foi que aconteceu. E você, sem saber onde é que teus filhos estavam metidos, você sem ter ideia do que eles estão aprontando. E o aprontar aqui agora não é aquele aprontar que às vezes o menino faz em casa, né? Quando você vê menino quieto, pode ir atrás que eles estão aprontando alguma coisa. E aí quando você vê lá, comer um chocolate que não podia, ou mexer num lugar que não era para mexer, ou pegou uma roupa do outro lá e rasgou e cortou, não é esses aprontar desse tipo assim, não. É quando eles já crescem, começa a adolescência, começa a ficar adulto, e aí começa a querer fazer as coisas do seu jeito, sem pedir conselhos, e faz coisa errada. No caso aqui, Ézer e Eliade, eles começaram a pensar em ganhar dinheiro de forma desonesta, a lucrar às custas de outros, passar perna em um, passar perna em outro. O texto diz que eles roubaram gado. Eu fico imaginando alguém contar para a mãe assim agora, olha, eles morreram porque eles estavam envolvidos com furto. Imagine você que é mãe, você que é pai, está me ouvindo aqui agora, ter a notícia assim, ó, o que aconteceu com o menino? Rapaz, ele estava com uma quadrilha ali, roubando carro. Ele estava arrombando as casas. Ele estava roubando os outros. Imagine que triste notícia. Isso, de fato, faz uma família dizer, rapaz, nós estamos numa desgraça mesmo, agora está tudo acabado. Que situação triste, deprimente, pois a crise está instalada ali. Então, foi uma notícia muito pesada, ao ponto de Efraim, no futuro, quando tem outro filho, a quem vai botar o nome de Berias, o nome do filho é o quê? Ruína, desgraça, porque as coisas iam mal na sua casa, porque em desgraça estava a casa de Efraim. Então, deixa eu te dizer uma coisa, quando as coisas vão mal dentro de casa, não é simplesmente conspiração do governo, não é simplesmente porque alguém fez alguma coisa, e quando esses também fazem coisa errada, também isso chama pecado. Ou pecado de fora para dentro, ou pecado de dentro para fora. O que destrói a vida das famílias, o que destrói a vida do homem é o pecado. Você tem que ter consciência disso. E uma coisa, mãe e pai, você que tem filhos, que acham seus filhos as coisas mais maravilhosas da face da terra, e eu sei que são, herança do Senhor são os filhos, mas não acha que eles são santinhos, não, porque eles são encapetados também. E esses meninos, quando eles podem se juntar e fazer coisas pecaminosas. As primeiras podem ser engraçadas, mas se eles não forem freados na sua malignidade, eles poderão fazer o que Ézer e Eliade estavam fazendo, já cometendo delitos, cometendo crimes. E a gente tem isso em qualquer ambiente. Você fala, como é que pode aquela pessoa na criminalidade? Por quê? É porque não tinha, era uma família pobre. Não, você tem gente que foi criada rica e faz a mesma coisa. Por que acontece isso entre ricos, entre pobres, entre pessoas religiosas, entre pessoas não religiosas? É porque desgraça vem sobre as casas das pessoas por causa do pecado, por causa da malignidade. Nós temos em nós potencial suficiente para destruir o que quiser. Você tem potencial dentro de você, aquela sua vovozinha queridinha, ela é boazinha, mas ela tem potencial para ser maligna, ela é pecadora. Seu pai, sua mãe, seus filhos têm grande potencial destrutivo. Então, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Não basta apenas ter aquela lembrança do momento mágico do casamento. Você precisa construir um caminho pautado nas Escrituras, na Palavra de Deus, se você realmente não quer cair em desgraça. Porque o texto aqui, ele faz referência à família de Efraim. Efraim, em hebraico, significa fértil. O filho de Efraim agora é o quê? Desgraça. Olha o contraste.
frutuoso, fértil, e agora a realidade. Infrutífero, destruído, mal, as coisas vão mal em casa. Aqui está tudo transbordando de bom em casa. Em Berias, tudo está faltando. Então não basta, você preste atenção numa coisa aqui, você investiu tanto no seu casamento, aí fez filme, fez foto, vestido bonito, aí faz aquela festa toda, chega naquele dia do casamento e fala, querido, eu te amo, você é tudo para você. E o maridão diz, eu vou ser isso, aquilo, outro. Aí eles mentem um para o outro, com poucos dias já estão vivendo totalmente distante, e eles ficam lembrando daquele dia, do passado. Não fique lembrando da época que você era Efraim. Trabalhe para continuar sendo. Trabalhe para que o pecado não venha dominar sobre a sua casa. Trabalhe por isso, para você não cair em desgraça. Não basta só lembranças do passado, do que te fizeram, do que te ajudaram, porque você pode ser muito ajudado, pode ser que você case e os seus pais lhe dêem uma casa, o outro lá dê um carro, dê isso, dê aquilo, você começa, já começou bem. E daqui a 3 meses, 3 anos, já está tudo arruinado. Por quê? Alguma coisa aconteceu nesse caminho. E as coisas já não eram mais como eram antes. Tudo era tão bonito. Efraim e Manassés cresceram num lar autêntico. José era o filho que foi vendido, mas que desde a sua juventude temia Deus, cresceu em vários ambientes longe de sua família, mas honrou a Deus onde ele estava. Deus o exaltou sobremaneira, botou abaixo apenas de Faraó. Agora ele se casa, tem a sua família bem constituída, tem seus filhos. O momento de José era tão especial que ele fala, o nome desse menino vai ser Manassés. Por quê? Porque Deus me fez esquecer todos os problemas que eu tinha antes. É o contrário, José tinha muitos, o passado dele era cheio de problema, mas o presente dele era agora, Deus me fez esquecer tudo aquilo. Teve outro guri. Como é que eu vou botar o nome desse menino? Efraim. Por quê? Porque Deus tem me feito próspero na terra. Antes eu vivia sofrendo, qual era o passado? Tristeza, angústia e dor. Qual era o presente de José? Deus me fez esquecer os problemas, Deus tem me feito fértil. Só que o tempo passa, as coisas vão mudando. E agora, da descendência de Efraim, o que a gente tem? Filhos envolvidos com crime e a desgraça tomando conta da casa. Então, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Se as coisas vão mal na sua casa, não bote culpa só nos outros lá, não. Não bote culpa naquele. Você tem culpa nisso, de alguma forma. Uma vez ouvi um pregador, inclusive, dizendo assim, se sua família está sendo bem-sucedida, isso não é consequência tua, é graça de Deus. Agora, se está indo mal, tu tem culpa nisso aí. Ou seja, no final das contas, não fica glória nenhuma humana. É sempre Deus agindo em nós e através de nós. Procure investigar na sua vida. Faz uma sondagem do seu coração. O que está fazendo de errado? E não basta ficar chorando o leite derramado. Já aconteceu? Então agora é confessar os erros e tomar uma postura para viver uma vida diferente. Nesse sentido, eu gostaria de citar outras aplicações, outras lições que a gente pode ter ainda desse texto. Mesmo em meio à desgraça, a gente pode agradecer a Deus, porque mesmo nos momentos mais difíceis, Deus ainda nos dá consolo e auxílio. Primeiramente, o texto nos mostra que quando as coisas vão mal dentro de casa, tem coisa errada que a gente fez por aí, há pecado no meio do povo. E não basta a gente viver só de lembranças do passado, precisamos hoje consertar isso aí, abandonar o pecado para vivermos almejando um futuro diferente. Mas nem tudo está perdido. Quando as coisas vão mal dentro de casa, comece a observar, tem coisas até para você agradecer. Tem situações que não estão totalmente destruídas. E o que é que o texto faz referência agora? Depois que os meninos morreram, diz o verso 22, pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. A situação é complicada, mas ele ainda tem irmãos para estarem com ele e o consolar na hora da dificuldade. A pior coisa do mundo é, de fato, você enfrentar um problema e não aparecer ninguém sequer para se condoer com você, para estender a mão, para tentar te ajudar. Não é o caso aqui. Efraim está vivendo um momento difícil, por causa da morte de 2 filhos, mas ele ainda tem o consolo de seus irmãos.
Ele ainda tem a sua esposa, o texto diz que a esposa está lá com ele, ele ainda tem uma relação com a sua esposa estável, em paz, mesmo em meio a essa crise. Ou seja, ele não perdeu tudo. Nas horas que a gente enfrenta a morte, se esse for o teu caso, não fique só olhando aqueles que você perdeu, mas veja aqueles que Deus ainda deixou. Me recordo que uma vez, num ofício fúnebre, ouvi uma mãe que testemunhou do lado do caixão do seu filho, ela dizendo: Deus me deu 2 filhos, e um agora Ele levou, e eu quero agradecer a Deus pelos 18 anos que Deus deixou esse filho aqui comigo. Eu falei, são testemunhos que impactam a gente, porque ela pôde agradecer, mesmo diante da morte. Então, a situação pode estar difícil na sua casa. Às vezes você está lá, pastor, estou desempregado. Você está, mas tem mais alguém que está empregado lá. Estou desempregado, mas eu consegui um auxílio aqui para isso. A situação está difícil financeira, mas eu ainda consegui isso, aquilo, outro. Olhe outras coisas, não fique só focado no seu problema, não. Comece a enxergar o que ainda existe. Olha, ninguém está do meu lado, mas ainda bem que minha mãe ainda me ajuda. Ou ninguém está do meu lado, mas esse vizinho aqui tem me apoiado. Ninguém está por mim, mas o pessoal da igreja tem me ajudado. Olhe alguma coisa. Enxergue que mesmo no meio da miséria, ainda existem ações de Deus a nosso favor. E o texto diz que não apenas tinha os seus irmãos, não apenas tinha sua esposa, ainda deixou sua esposa saudável, fértil, ao ponto dela ter ainda um filho. Ou seja, eles ainda puderam se consolar com a chegada de uma criança. O momento era difícil, eles tiveram esse filho. Depois de Berias, teve mais outro. Sua filha foi Será. E esses aqui começam a perceber. O momento, aquela história dos 2 filhos não volta mais. Foi triste, foi uma desgraça. E o que a gente faz agora? Bem, olha outras coisas. Tem outros personagens, tem outras histórias. Por isso eu queria dizer um conselho para você que é mãe, você que é pai, que está começando agora, que está pensando em ter um filho só. Eu diria que era melhor você pensar em mais. Ter 2, 3, 4, né? Aqueles que puderem ter, quanto mais, melhor. A Bíblia diz: sede fecundos, multiplicai-vos. Claro, faça isso com consciência, mas tenha mais filhos, porque aqueles que têm um só, se acontecer alguma coisa, esse menino morrer, essa pessoa vai viver de solidão, de tristeza, por resto da vida agora. Então, tenha 1, tenha 2, tenha 3. Se não morrer nenhum, você vai ter grandes alegrias com eles. Vão dar trabalho dobrado ou triplicado, mas também vão te trazer alegrias. Então, procure fazer isso, porque isso é princípio bíblico também. Mas eu queria que você pudesse agradecer, mesmo em meio à miséria, agradeça. As coisas vão mal em sua casa, podiam estar pior. As coisas vão mal em sua casa, mas olhe, tem gente que está numa situação muito mais complicada que a sua, e mesmo assim está agradecido. E por último, eu gostaria que você pudesse olhar para esse texto e observar o resto dos nomes. Os primeiros nomes dessa descendência estão no início do texto. Depois vai falar da descendência de Efraim, que continua. Diz assim, depois de Efraim, de Berias, verso 23. Berias foi chamado filho porque as coisas iam mal de sua casa. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Oron, a de cima e a de baixo. Olha, as gerações ainda tem gente que edifica. Uma filha muito inteligente, muito desenvolvida, que pôde desenvolver outros lugares. O filho de Berias foi Refá. De quem foi filho Resef? De quem foi filho Telá? De quem foi filho Taã? De quem foi filho Ladã? De quem foi filho Amiúde? De quem foi filho Elisama? De quem foi filho Num? Quem sabe esses nomes anteriores aqui você nunca identificou, mas Num, eu já vi esse nome em algum lugar. Quem foi Num? E aí diz, de quem foi filho Josué? Olha que coisa interessante. Dessa família que estava vivendo em desgraça, agora vai surgir da sua descendência alguém que vai ser chamado Josué, um filho de Num. Josué, que significa ao Senhor pertence a salvação. Esse homem, Josué, será o escolhido por Deus para guiar o povo do deserto. Depois dos 40 anos que esteve rodando com Moisés, aquele povo vai ser conduzido para a terra prometida, vai ser esse Josué que vai enfrentar os inimigos de Canaã, que vai estabelecer o povo lá, um homem destemido, um homem crente, um homem de família estruturada. Ele é quem vai declarar, como nós já vimos no culto hoje,
Ele é quem vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas a minha casa, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, meu irmão. Você ainda não sabe o que o futuro te reserva. Mas a terceira lição que eu queria trazer para você é que quando as coisas vão mal dentro de casa, você pode ainda ter esperança. Porque Deus tem coisas para fazer na nossa vida que a gente nem imagina. O momento de Efraim era de tristeza. Estou vivendo agora esse momento de desgraça. Mas não é ali, não vai parar ali, porque há uma história. O dono da história, o rei do universo, está escrevendo a sua história. E à medida que ele vai desenvolvendo essa história, nós vamos vendo coisas maravilhosas que ele pode fazer com nossas miseráveis vidas. No livro dele tudo isso já está escrito, mas ele usa a nossa vida para escrevendo aqui no tempo e no espaço, aquilo que ele desde a eternidade já determinou. E aqui nós temos então desta família, outrora fértil, vivendo em desgraça, agora podendo lembrar: ao Senhor pertence a salvação. Josué aponta para Cristo, porque assim como Josué levou o povo do deserto para a terra prometida, é Cristo quem conduz as pessoas do cativeiro do pecado, do deserto de uma vida sem Deus, da morte para a vida. É quem nos conduz para a terra prometida. O próprio nome Josué é o mesmo de Jesus e aponta exatamente para ele. E aqui onde eu tenho que dizer que está a sua esperança. Sua esperança não pode estar em homens, a sua esperança não pode estar em governos, a sua esperança não pode estar nem na sua própria família em si, não, minha família. A sua esperança tem que estar naquele que é sempre estável, aquele que está reinando pelos séculos dos séculos. A nossa esperança tem que estar naquele cujo nome significa: ao Senhor pertence a salvação. Nossa esperança precisa estar em Jesus Cristo. Há esperança para a tua casa. Se na tua família você tem vivido tempos de desgraça, de ruína, momentos de crise, há esperança para você. E o que fazer então? Você precisa se arrepender, você precisa se humilhar, invocar ao Senhor, entregar sua vida nas mãos dele, dizendo: Deus, mude a minha vida, mude a minha casa. E esse padrão destrutivo que foi sendo desenvolvido ao longo dos tempos em seu lar poderá ter um basta, e você poderá viver uma vida totalmente diferente, onde Cristo é Senhor e Rei, dominando sobre todas as coisas, governando a vida do pai, da mãe, dos filhos, trazendo harmonia para o lar, para que você não diga mais que as coisas vão mal na sua casa, mas você dizer: olha, apesar das crises, as coisas vão bem dentro do meu lar, porque Cristo é presente. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que essa possa ser a realidade do seu coração também. Meus irmãos, eu quero orar nesse momento. Orar e suplicar a bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, pois nada podemos sem Ele. E eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora têm vivido momentos de crise, de dificuldade, de real desgraça em seus lares. Uma ruína terrível. Tem sido como Berias: as coisas vão mal na minha casa. Cristo pode mudar todo esse cenário. Ele mudou a história de muitas famílias e pode mudar a tua família também. Portanto, arrependa-se e creia nele. Vamos orar nesse momento? Vamos suplicar o favor de Deus, mesmo onde você está. Ore conosco nesse instante. Estamos já finalizando o nosso culto dessa manhã, mas eu quero orar por sua vida e pedir a Deus que o abençoe e proteja. Amado Deus, querido Pai, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque o Senhor não deixou a nossa vida na desgraça, na miséria, mas o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós, ó Deus, podemos passar por momentos de crise, nossas famílias podem, sim, passar por momentos complicados, podemos perder família, bens, prazeres, mas jamais perderemos ao Senhor. E é por isso que nós nos voltamos a Ti nessa hora, pedindo ao Senhor que renove nossas vidas, perdoe nossos pecados e nos purifique completamente das nossas iniquidades.
Nesse momento, ó Deus, intercedemos por essas famílias que nos acompanham. Que o Senhor estenda sobre eles o teu favor. Que o Senhor queiras mudar a história dessa família, que tem vivido momentos difíceis, quer seja pelo desemprego, pela traição, quer seja, ó Deus, pelos abusos que têm acontecido, pelas feridas feitas, tanto fisicamente como feridas na alma por palavras duras. Ó Senhor, traz salvação para esta casa, que a salvação do Senhor adentre este lar. Ó Senhor amado, assim como na família de Efraim, depois daquele tempo de desgraça, houve uma família estruturada que servia ao Senhor. Renova isso, ó Deus. Que aqueles jovens, aqueles adolescentes, crianças que vivem num lar desestruturado, que o Senhor lhes conceda uma família, a constituição de uma família nos preceitos bíblicos. Que aquelas famílias desorganizadas, disfuncionais, possam encontrar em Cristo Jesus esperança e o Senhor venha mudar a realidade de suas casas. Ó Senhor, opere em nós, salve nossa família, salve o nosso lar, opere em nós para a glória do teu nome. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus.